Olá, sejam bem-vindos ao nosso portal holístico Web TV. Todo o conhecimento do universo ao alcance do seu computador. E hoje aqui temos uma entrevista muito especial com o Dr. Ernesto Bono, psiquiatra, filósofo, estudioso da ufologia e escritor. Tudo bem, Dr. Bono? Perfeito. Dr. Bono é famoso por ter escrito, desde a década de 70, 80, dezenas de livros falando sobre a espiritualidade. Os mais famosos: Cristo, esse desconhecido, Senhor da Yoga e da Mente, não é isso, professor? Ecologia Política Total. Ecologia e Política Total. E vários outros livros de espiritualidade profunda e intensa. Então hoje nós iremos conversar, Dr. Bono. Sim, senhor. Os títulos estão aqui, eu posso discorrer em si. Não tem problema. O que o senhor poderia nos falar sobre a sua obra literária, nesses mais de 40 anos de trabalho como escritor? Que eu poderia falar que foi uma tentativa de trazer entendimento e luz para o conhecimento geral dos brasileiros, né? Mas que infelizmente redundou aparentemente em nada. Não que ela não tivesse valor, mas principalmente porque, malgrado eu insistisse em comunicar a respeito, não me deram ou não me davam nenhuma importância. Os meios de comunicação foram os principais que ignoraram e que, como é de hábito, dificultaram a minha aproximação a eles, aos jornais, para eu falar dessa obra. Certo. E tanto insisti que cansei. Cansei porque não deu em nada, então para não me autodestruir em negativismo e pessimismo, eu simplesmente, me ignoraram, eu os ignoro também. A respeito de Jesus, eu aqui tenho uma obra especial chamada Jesus, Messias ou Filho do Homem? Parece uma pergunta boba, mas não é. Acontece que Messias era suposto profeta da época. Sim. E a Judéia, Israel, o local onde ele foi, onde ele nasceu. Sim, a Galileia. A Galileia teve diversos Messias. Sim. Eles preferentemente se intitulavam mais do que Messias. Por quê? Porque queria chamar a atenção que o homem tinha a possibilidade de sair da sua condição comum, de homem comum, Sim. para homem especial, o filho da luz. Certo. Ou seja, o homem podia gerar um sábio, um mestre, Sim. em si próprio. Por isso que é Jesus, Messias ou Filho do Homem. Perfeito. Né? E nesse livro, eu praticamente decifro a mensagem que ele deixou. Sim. Que constituiria o Novo Testamento. Aham. E eu trago luz para o Novo Testamento, para Exato. aquilo que ele disse. Sim. Um instantinho. Aham. E, de certa forma, ele se revela um sábio. Um sábio, um filósofo. Um filósofo, sábio e mestre. Mestre santo, né? Sim. Tudo isso. E sobre a sua obra, O Senhor da Yoga e da Mente, onde o senhor
O senhor fala dos mestres da Índia, né? Aí falo dos mestres da Índia, claro, dos mestres da yoga, mas principalmente dos grandes mestres da Índia, Sim. entre os quais Krishna Krishna e Buda. Buda. Os dois fantásticos mestres do Oriente. Sim. Qual é a mensagem que o senhor traz nesse livro, O Senhor da Yoga e da Mente? Eu quero mostrar ao leitor, tento mostrar ao leitor que o grande eu em cada um de nós é senhor do yoga e da mente. É por meio dele que o yoga oriental, assumiu a importância que tem e a beleza, a profundidade que tem. Porque por meio do ensino yoga, Sim. por meio do ensino do yoga, eu tento deixar claro que yoga, sem qualquer dúvida, foi uma tentativa oriental de popularizar a sabedoria transcendente. Né? Ou seja, mostrar que, apesar dos pesares, o homem tinha a possibilidade de manifestar, inclusive, o próprio Deus através do homem. Claro, a sua divindade, né? A sua própria divindade. Ótimo. E o livro Ecologia e Política à Luz do Tao, que o senhor escreveu na década de 70 e que inspirou muitos movimentos ecologistas aqui no nosso estado, né? Não sei. Não faço ideia. Em todo caso, nesse livro aqui, eu tento abordar o taoísmo, mas principalmente a mensagem de Lao Tse, Xuan Tse, Lie Tse e até mesmo Confúcio, por que não? Sim. E tentando deixar evidente que o taoísmo era uma fonte de sabedoria fantástica. Não era só uma religiosidade, era principalmente uma fonte de sabedoria e revelação. Então, as três joias... Senhor da Yoga e da Mente, né? Eu tento deixar evidente no livro que o homem tem a possibilidade, sempre que colocar o intelecto em segundo lugar e o seu senhor ego também em segundo lugar, o homem tem a possibilidade de manifestar o absoluto, o divino, o transcendente. Porque ele próprio é divino, absoluto e transcendente. Que barbaridade! Por incrível que pareça. É verdade. Por incrível que pareça. Malgrado ele nasça numa condição aparentemente precária, ou seja, como um simples ser humano, em verdade traz consigo uma bagagem espiritual fantástica. Né? É verdade. E nada melhor do que o indianismo, ou o orientalismo, ou o yoga, ou o budismo, para provar isso que eu digo. Porque na Índia eles conseguiram trazer à tona toda esta mina de ouro e diamantes, que é exatamente a sabedoria transcendental. É verdade. A sua obra mais polêmica, que causou realmente uma grande revolução nos meios literários, esotéricos, foi A Grande Conspiração Universal. Sim. O que o senhor podia nos falar sobre essa obra? Pois, A Grande Conspiração Universal. Por meio desse livro eu tentei mostrar que, infelizmente, o mundo estava sob o jugo da conspiração materialista, imediatista,
materialista, imediatista, Militarista? militarista, exploradora, né? Isso, Exploradora. isso. Os demiurgos, o falso Deus, como você escreveu no livro, né? O demiurgo é o falso Deus que todo mundo adora, né? Sim. E que lamentavelmente se apresenta num livro sagrado como o verdadeiro e não sendo, porém. Que coisa, eu estou assim confuso, sabe? É que não estou habituado mais a... Mas pode ficar tranquilo. A gente vai lhe perguntando, o senhor vai respondendo devagarinho, não tem pressa. De qualquer forma, Senhor da Yoga e da Mente, Sim. eu coloquei um personagem, Ah. o Krishna, né, Uhum. a ensinar a dizer coisas sublimes, coisas assim, fora de série, que ele já havia dito, ou supostamente disse, Sim. e que ficaram registradas nos grandes livros orientais, Uhum. o Bhagavad Gita, Bhagavata Purana e essas obras incríveis da Índia. Ismigad Bhagavagan, né? Isrimad Srimad Bhagavan. É Bhagavan. Isso. Esse é um livro bem profundo também, sobre Krishna. Mas, falando sobre a grande conspiração universal, qual é a solução que o senhor vê para nos fugirmos da escravidão? Já que o senhor fala que nós somos escravos realmente nesse livro, que nós estamos submetidos a entidades nefastas, a entidades espirituais nefastas, né? Que controlam o sistema industrialista do nosso planeta, o sistema militarista. Como nós podemos ser livres, Dr. Gomes? Simplesmente dando-se conta, fazendo uma apanhada de autoconhecimento, uma reflexão de autoconhecimento, uma introspecção, e surpreender em si próprio o verdadeiro eu, Sim. livre de ego, o verdadeiro saber livre do pensar ordinário e do raciocínio vulgar. E dando lugar à intuição, à inspiração, à revelação. Ou seja, todo mundo tem a possibilidade de revelar, sempre que colocar o seu ego em segundo plano e permitir que a mente fale a sua linguagem própria e não mais a linguagem da memória, raciocínio e imaginação, que é um depósito de velharia. Então nós teríamos que fazer com que a nossa mente ficasse livre dos empecilhos da velharia e começasse a eclodir, a palpitar, a manifestar a verdadeira sabedoria universal, que é a sabedoria do cosmos ou de Deus. Nesse livro, A Grande Conspiração, o senhor fala que grande parte dos extraterrestres que se comunicam aqui com nós humanos são seres negativos, né? Não são seres espiritualizados. Como que seria isso? De fato. Seres negativos, vamos dizer, nem tanto, né? Que se fossem tão negativos assim, teriam acabado com a gente. Sim, eles teriam destruído, né? Teriam nos destruído. Mas estão aí interessados em manter o status quo, quer dizer, a visão deles próprios. A escravidão. Essa visão cotidiana, comum, vulgar. Não permitindo que o homem transcenda, que o homem se ilumine, que o homem se liberte. Sim. Mantê-lo submisso, escravo, convencido de que aquilo que a ciência ensina, ou aquilo que supostamente os Antigos Testamentos e Novo Testamento ensinaram, é a mais absoluta verdade. Perfeito. Quando não é. Então,
eles vieram, de certa forma, a libertar a mente condicionada do homem comum. Sim. E fazer com que ela começasse, que essa mente liberta, começasse a fervilhar, Sim. a manifestar a verdadeira sabedoria. Compreendo. Verdadeira sabedoria essa que é palpitante, que é revolucionária e que é fantástica, Sim. Então, se o homem pudesse silenciar a própria mente comum para dar lugar a esta mente fantástica, sensacional, primeira, a vida passaria a ter outra razão de ser. É verdade, doutor Ponto. E que outros livros o senhor editou, além desses que a gente citou? O senhor disse que o senhor tem muitos livros que são praticamente inéditos ainda, né? Sim. O senhor poderia citar para nós os nomes e os conteúdos Sim. desses livros? Aqui tenho todos eles, ó. Sim. Veja bem. Bom, senhor daí obviamente é já conhecido. 3 joias do budismo, imagina só. É interessante esse livro. Esse livro aqui tenta resumir a visão budista das coisas em 3 escolas, né? Hinayana, Mahayana e budismo convencional. Sim. E Bem interessante. E o que tem aqui é incrível, porque o budismo em si já é um estrondo. É um vasto oceano, né, de sabedoria. Um vasto oceano. E algum livro especificamente voltado para a área da ufologia ou da área da conspiração? O senhor escreveu outros? Sim, fora aquele que eu já editei, né? Sim. Vou ver esse aqui. Sim. Filosofia, prisão do tempo, Prisão do tempo. o desaparecimento de nossos filhos, manipuladores da falsa fatalidade, Sim. tudo isso aqui, ladrão e salteador da mente humana, transmutar esse falso mundo, imagina só. Transmutar esse falso mundo. Bem interessante, né, para nós aqui do portal Holístico Web TV, que a gente tem falado muito sobre isso. Transmutar o mundo falso. Qual é a mensagem dessa obra? Bom, ela, antes de mais nada, denuncia o falso conhecimento, Sim. que resulta em falso mundo. Porque nós estamos dotados de uma possibilidade de perceber, de conhecer. Sim. Só que, lamentavelmente, esse nosso perceber habitual, cotidiano, está calcado em coisas falsas, em coisas antigas, Sim. velhas, Sim. superadas. E nunca deixa transparecer a novidade, o incrivelmente novo, o fantástico, O surpreendente, né? o surpreendente. Dizem que a ciência, desde os seus tempos em que apareceu, depois da Revolução Francesa, ela teria trazido novidades desse conhecimento humano e desse conhecimento universal. Claro. Mas, em verdade, o que a mente humana fez foi pegar novidade, o desconhecido, e revesti-lo, e o revestiu com roupagens já usadas, já antigas, já superadas. A ciência humana, por exemplo, calcada no seu matéria e energia, espaço e tempo, Sim. ela não somente limitou tudo, como inclusive desvirtuou tudo, porque matéria e energia, espaço e tempo são palavras, Sim. atrás das quais existe o infinito. A matéria é uma palavra que esconde algo muito além da matéria. Sim. A energia, supostamente, é uma sublimação da matéria, é um aspecto superior da matéria, mas não é.
Essa energia científica, lamentavelmente, inclusive resultou numa calamidade pública chamada bomba atômica ou bomba de hidrogênio. Então, a matéria, a energia, não é necessariamente aquilo que a ciência faz. E a matéria muito menos. Eles apenas pegaram enigmas objetivados e os revestiram à moda deles, ou com palavras que eles habitualmente utilizavam, sem transcender coisa nenhuma. Perfeito. Então, matéria, os orientais não se permitem chamar de matéria. O budismo não fala de matéria. É verdade, não fala de matéria. Não fala de matéria, não fala de energia científica, mas fala da grande manifestação e da manifestação distorcida. E a mente, no caso, teria a obrigação de libertar-se do que é condicionado, do que é velho, do que é conhecido ou mal conhecido, e deixar que o insólito, que o desconhecido, volte a fluir, a borbulhar, a transparecer. Verdade. E aí está Então, a sua proposta para a transmutação desse falso mundo seria uma espiritualidade, né? Uma expansão da percepção, é isso? Sim, eu para transmutar este falso mundo tenho, antes de mais nada, desfazer tudo o que se diz a respeito deste falso mundo. Os conceitos, né? Ou então, denunciá-lo, ou então colocá-lo em segundo lugar, desvalorizá-los um pouco, para que o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro e bom conhecimento prevaleça. Perfeito. Porque senão não tem. Se eu parto da matéria, energia, espaço-tempo, estou aprisionado. É verdade. Estou aprisionado porque não. Espaço, tempo, matéria, energia, o que é isso? O imediatismo, né? Pega um momentinho. O imediatismo pode ter valor, mas ele tem um valor ou imediato, relativo, aparente, ou ele tem um valor absoluto, superior. Perfeito. Né? E, Dr. Bono, qual é então a sua ideia? O senhor deve ter uma ideia, uma concepção. Se a matéria e a energia, na verdade, são conceitos limitados, errôneos, né? Como que a realidade é constituída, então? Existe alguma estrutura, alguma base, alguma substância? Jesus chamou essa realidade o reino de Deus. Né? Sim. Então, ele quando falava de reino de Deus, não estava falando de lorotas e espiritualidade gratuita. Estava falando de uma verdade presente, atual e transcendente. Sim. Ou seja, o homem pode ser cotidiano e pode ser transcendente. Transcendente. Né? Por quê? Porque ele traz em si próprio a sua condição limitada, que se escravizará a mesma se deixar prevalecer, ou traz a sua condição ilimitada, né? A sua condição superior, a sua condição espiritual, a sua condição anímica. Mas para isso ele precisa, sem sacrificar, sem dar uma divinista ou aniquilacionista, ele precisa enfocar o que é, o que lhe circunda e ir além. Ir além. Por quê? O além a todo momento se intromete no nosso meio cotidiano. Mas nós, o que interessa? Nós não sabemos. Né? Não damos a mínima importância. Não percebemos. E por exemplo, os tais de discos voadores, o OVNI, Os UFOs. os UFOs e seus tripulantes
são seres de outra dimensão, mas de outra maneira de conhecer também. Ah, isso é importante. Tá? Sim, nele prevalece um tipo de conhecimento que possivelmente não aprisiona tanto, ou não limita tanto quanto o nosso racional intelectualismo, Sim. né, cotidiano. Então o senhor admite que alguns discos voadores, ou a maioria, não sejam materiais, mas sejam objetos vindos de outras dimensões, é isso? Sim, sim. Ah, Em princípio, todos eles são de outras dimensões, só que uns se densificam sim. e aparentemente viram materiais concretos, claro. ou se mantêm no seu estado puramente energético. Né? Que é o que nós vemos quando a gente vê algo brilhando no céu diferente. Isso. Então, eles não mergulharam mais a fundo, se manifestando mais objetivamente, mais, porque não querem nos destruir. Perfeito. Se a condição deles e o conhecimento deles é transcendente. Gente, vai um pouco mais além, não fica com matéria, energia, espaço e tempo. Vai além. Mas além o quê? Além. Quando falas em matéria, fala também metafísica, fala também algo mais. Sim, a vida tentou falar de maneira diferente através do espiritualismo moderno. Sim. Moderno, ou espiritismo. Espiritismo, Né? E os caras não deram a mínima importância. E o espiritismo moderno, levando em consideração a sua seriedade, mas nem sempre é sério, né? Ele revelou coisa do Arco da Velha, né? Sim, foi. Claro que revelou coisas do Arco da Velha, mas em um momento, conforme o transmissor, também revelou delírio. Mas a ciência que enfoca o espiritismo, o espiritualismo, tudo chama tudo delírio. Tudo é delírio. E, no entanto, eles, o cientista moderno, mergulhando num campo que também se tornou abstrato, se tornou escorregadio, se tornou fugidio, né? Não tem como aprisionar com o intelecto. Perfeito. E existe alguma outra obra que o senhor queira citar para nós concluir a nossa entrevista dessa semana? Alguma outra obra importante que o senhor acha importante falar sobre ela? Alguma das obras inéditas? Tem as obras de Jesus que são Sim. manipuladores da falsa fatalidade. Sim. O que é manipuladores da falsa fatalidade? Os manipuladores da falsa fatalidade seriam os maus cientistas fanáticos e extremados e materialistas. Apesar de que ser cientista significa ser materialista. Mas tem os materialistas que são razoavelmente espiritualizados. Sim. Como o próprio cientista bom. O cientista bom é uma maravilha, mas ele é abstrato, ele é escorregadio, ele fica assim, né? E então... E o que é, Dr. Bono, a falsa fatalidade? O que é uma fatalidade? Falsa fatalidade. Falsa fatalidade seria o karma, que nos aprisiona, que nos mantém escravizado, limitado ao espaço, ao tempo, à matéria e à energia. Nascer, renascer. E principalmente a falsa fatalidade é o tal de nascer, renascer, voltar. É o samsara. O samsara. Os orientais inventaram essa palavra muito oportuna, que
o absoluto, a verdade transcendente, que chamaram de Nirvana, Samadhi, Tao, Sunya, o vazio. Sunya, vazio, tá? Nirvikalpa Samadhi. Então, essas condições transcendentes são tão importantes quanto a pretensa matéria, energia, espaço e tempo. Não é que se deva desprezar, não. Não se prendam à versão materialista e energética da ciência. Sempre se abraçarem a matéria, energia, o espaço e o tempo, não fiquem só nas explicações imediatistas da ciência. Transcendam, vão mais além, porque o mais além é o infinito. Não é? É verdade. Então, e não achem que o infinito é o universo científico. É a suposta infinitude que se apresenta depois que tu enfoca o universo científico. Isso não é um infinito. Isso é apenas o finito fantasiado de infinito. Então, com essa mensagem tão linda e tão profunda sobre o infinito, nós nos despedimos aqui com essa entrevista com o Dr. Ernesto Boa. Tudo bem, desculpe se ficou um pouco confuso. Namastê. Namastê.